Bom dia, irmãos queridos, nesse dia 15 de março. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar, nesse terceiro domingo da Quaresma, o Evangelho de São João, capítulo 4, versículos de 5 a 42. Jesus, fonte de água viva. Nesse terceiro domingo de Quaresma, o mundo inteiro medita esse famoso e querido trecho da Samaritana, no Poço de Sicar. Cada um de nós pode saborear a câmera lenta todos os degraus do diálogo de Jesus com essa mulher, para compreender a extraordinária habilidade de Jesus em conduzir essa samaritana à obediência da fé, como falaria São Paulo. Jesus se apresenta como água viva. Como eu hoje posso beber de Jesus? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da propriedade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. Era por volta de meio-dia. Veio uma mulher da Samaria buscar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar algo para comer. A samaritana disse a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se conhecesses o dom de Deus e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva." A mulher disse: "Senhor, não tens sequer um balde, e o poço é fundo. De onde tens esta água viva? Será maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual bebeu ele mesmo, como também seus filhos e seus animais?" Jesus respondeu: "Todo o que beber desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu darei, nunca mais terá sede, porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna." A mulher disse então a Jesus: "Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui para tirar água." Ele lhe disse: "Vai chamar teu marido e volta aqui." "Eu não tenho marido", respondeu a mulher. A que Jesus retrucou: "Disseste bem que não tens marido. De fato tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisto falaste a verdade." A mulher lhe disse: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram sobre esta montanha, mas vós dizeis que é em Jerusalém que está o lugar em que se deve adorar." Jesus lhe respondeu: "Mulher, acredita-me, vem a hora em que nem nesta montanha nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e os que adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse-lhe: "Eu sei que virá o Messias, isto é, o Cristo. Quando ele vier, nos fará conhecer todas as coisas." Jesus lhe disse: "Sou eu que estou falando contigo." Nisto chegaram os discípulos
e ficaram admirados ao ver Jesus conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que procuras? Nem por que conversas com ela? A mulher deixou a sua bilha e foi à cidade dizendo às pessoas: vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será ele o Cristo? Saíram da cidade ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, come. Mas ele lhes disse: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: será que alguém lhe trouxe alguma coisa para comer? Jesus lhes disse: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e levar a termo a sua obra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse trecho é uma maravilhosa lição de como se evangeliza. Neste caso, é o próprio Jesus que anuncia o querigma e temos muito para aprender. Antes de mais nada, o texto diz que Jesus chegou a uma cidade da Samaria. A primeira coisa que notamos é que é Jesus que vai aonde está a pessoa que deve ser evangelizada e não espera que a pessoa venha até ele. Neste caso, a situação é ainda mais delicada, porque os samaritanos eram um povo desprezado pelos judeus, mesmo pertencendo ao povo eleito igual a eles. Era uma briga entre irmãos, uma vergonhosa e dolorosa briga. Portanto, Jesus pisava em território inimigo, entre aspas. A samaritana chama Jesus de judeu, mas na realidade ele foi criado na Galileia, é conhecido e tido como Galileu. E também a terra onde Jesus se criou não gozava de uma boa fama, é chamada Galileia dos gentios, ou seja, dos pagãos. Mas agora é útil conhecer um pouco da história desses samaritanos. Para entender bem o surgimento dessa população, precisamos lembrar que o reino de Israel, depois da morte de Salomão, foi dividido em Reino do Norte, também conhecido como Israel, cuja capital era Samaria, e Reino do Sul, com sede em Jerusalém, conhecido como Reino de Judá. O Reino do Norte era composto por 9 tribos e abrangia a maior parte do território de Israel. Cada um dos reinos teve uma história diferente. Cerca de 700 anos antes de Cristo, o Reino do Norte acabou, sendo tomado pela Síria, e seus habitantes foram deportados. Alguns habitantes ficaram na terra. Provavelmente eram agricultores, gente mais pobre. Do ponto de vista dos habitantes de Jerusalém, estas pessoas que ficaram na Samaria começaram a perder a própria identidade religiosa, misturando-se com os pagãos, perdendo as características que os ligavam ao Deus único de Israel. O Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém, sobreviveu ainda por cerca de 200 anos, quando, em 587 a.C., a capital, Jerusalém, foi destruída e os moradores levados para o exílio em Babilônia. Queriam frear a construção. Também teria se aliado contra os judeus na época de Antíoco IV. Do ponto de vista histórico, todavia a história parece ser diferente. De fato, os samaritanos preservaram a fé em Yahvé, o Deus único, tanto que chegaram a construir em Garizim um templo que era cuidado por sacerdotes da descendência sacerdotal. E em relação à construção do Templo de Jerusalém, há indícios que os samaritanos quiseram ajudar os judeus a reconstruí-lo, mas foram esses últimos que não aceitaram a ajuda dos irmãos samaritanos. Os samaritanos até mesmo adotaram o Pentateuco, com algumas correções onde se sublinha, sobretudo, a importância do templo no Monte Garizim, ao invés de Jerusalém.
e eram fiéis aos mandamentos dados por Moisés. Bom, isso é suficiente para entender aonde Jesus estava pisando. Mas, mais uma vez, a Boa Nova derruba toda a barreira e torna todos irmãos verdadeiros. Voltamos ao nosso trecho. A primeira pessoa que se apresenta é uma mulher samaritana que precisa atingir a água do poço e ali encontra Jesus, aparentemente cansado, sentado à beira do poço. Olhe bem, Jesus não se apresenta como um cavaleiro que monta um alto cavalo, desembainhando sua espada, mas como um pobre andarilho, cansado e sedento, que precisa de ajuda. De fato, o primeiro a dirigir a palavra é o próprio Jesus, que fala com uma pessoa samaritana, e ainda mais mulher. Só isso bastaria para excomungá-lo. Mas Jesus não tem medo de começar pedindo ajuda. Dá-me de beber. Pense bem nessa frase. Jesus admite de ser um pobre sedento que precisa de uma desprezível samaritana. Isso vai contra a lógica soberba dos judeus de Jerusalém. Mas o ponto de contato, a quebra do gelo, como se fala, acontece através da humilde admissão de precisar de ajuda. Isso é muito importante quando nós anunciamos o querigma para alguém. Nunca conseguiremos algo de bom sem nos aproximar sem medo do irmão, qualquer que seja, em qualquer lugar onde se encontre e nos relacionar com ele, como com um irmão, sem medo de mostrar a nossa fraqueza, aliás, pedindo ajuda se precisarmos. Nesta altura vem a lógica surpresa da mulher. Como é que tu, sendo judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? A mulher de um lado responde e aceita o diálogo, e do outro lado sublinha que existe uma grande e injusta barreira entre os dois, e que Jesus faz parte dos inimigos. Nesta altura, Jesus dá um passo mais alto e responde algo misterioso que se eleva do normal nível da sede material e abre a porta ao querigma. Se tu conhecesses o dom de Deus, e aquele que te diz, dá-me de beber, tu mesma lhe pediria água, ele te daria água viva. Nessa altura, Jesus afirma que pode haver uma troca. Ele precisa de água natural, mas pode dar uma misteriosa água viva, que tanto atrai a mulher. Ela entende que Jesus é um profeta, mas não entende onde ele quer chegar. A ulterior pergunta da mulher permite a Jesus de responder: todo aquele que beber dessa água terá de novo sede, mas quem beber da água que eu darei nunca mais terá sede, porque a água que eu darei se tornará uma fonte que jorra para a vida eterna. Coloque-se na pele desta mulher. Ela estava sendo atraída na órbita de Jesus, no pensamento de Jesus, no seu querigma. Jesus fala uma linguagem que ela podia entender, a água. Esta mulher tinha que fadigar para buscar água todos os dias. Este era o seu problema. Para nós pode não ser um grande problema, mas para quem deve subir e descer morro, andar por centenas de metros com um cântaro cheio na cabeça, seria um grande alívio ter a água em casa e não ter que transportar mais nada. Jesus mostra com uma linguagem misteriosa, mas ao mesmo tempo compreensível para essa mulher, que é bom para ela atingir essa água viva, de um poço novo. Essa mulher entende, de certa forma, que o poço é Jesus e que ele é um profeta e lhe pede: Senhor, dá-me sempre dessa água, para que eu não tenha que voltar aqui. A mulher samaritana compreende, mas não totalmente. Ela está interessada na água, mas não entende bem o nível dessa água. Por isso Jesus sobe mais um degrau,
e fala para essa mulher uma profunda palavra que revela o quanto ele a conhece no seu íntimo. Vai chamar teu marido. Tiveste 5 maridos, e o sexto com quem você está não é teu marido. Esta mulher se sente conhecida no seu íntimo. O discurso continua e convidamos cada um a acompanhá-lo atentamente. Jesus conduz o discurso até o desejo do Messias, do Cristo, que os samaritanos esperavam também quanto os judeus, e isso permite a Jesus de responder abertamente: o Cristo sou eu que te falo. Nesse momento chegam os discípulos e parece que esse mundo encantado se esvai. Mas essa mulher jogou o cântaro e correu à cidade para anunciar o Cristo. Mal conhece Jesus e já deixa tudo o que possui, o seu cântaro, e se torna missionária. E consegue conduzir a Jesus muitas pessoas, que saem da cidade para ver esse misterioso homem. Muito mais esse trecho encerra, mas não temos o tempo de aprofundar neste breve diário. Cada um de nós pode observar bem todas as passagens deste querigma, para aprender como fazer, e no mesmo tempo pode se colocar também na pele desta pobre mulher que tantos erros fez na vida, mas pelo encontro com Jesus se tornou imediatamente missionária, não se preocupando mais com seu velho cântaro, ou seja, com a sua vida passada. Mas vamos agora ouvir de novo este trecho. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da propriedade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. Era por volta de meio-dia. Veio uma mulher da Samaria buscar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar algo para comer. A samaritana disse a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A mulher disse: Senhor, não tens sequer um balde, e o poço é fundo, de onde tens esta água viva? Será maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço do qual bebeu ele mesmo, como também seus filhos e seus animais? Jesus respondeu: todo o que beber desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu darei, nunca mais terá sede, porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher disse então a Jesus: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui para tirar água. Ele lhe disse: vai chamar teu marido e volta aqui. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. A que Jesus retrucou: disseste bem que não tens marido. De fato tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisto falaste a verdade. A mulher lhe disse: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram sobre esta montanha, mas vós dizeis que é em Jerusalém que está o lugar em que se deve adorar. Jesus lhe respondeu: Mulher, acredita-me, vem a hora em que nem nesta montanha nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade.
Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e os que adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que virá o Messias, isto é, o Cristo. Quando ele vier, nos fará conhecer todas as coisas. Jesus lhe disse: Sou eu que estou falando contigo. Nisto chegaram os discípulos e ficaram admirados ao ver Jesus conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: Que procuras? Nem por que conversas com ela? A mulher deixou a sua bilha e foi à cidade dizendo às pessoas: Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será ele o Cristo? Saíram da cidade ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, come. Mas ele lhes disse: Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: Será que alguém lhe trouxe alguma coisa para comer? Jesus lhes disse: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e levar a termo a sua obra. Vamos parar mais um pouco para sublinhar os vários passos desse querigma do próprio Jesus e perceber a imensa riqueza que São João quer nos transmitir.
Podemos agora refletir um pouco na mensagem profunda deste Evangelho e escolher um propósito que nos ajude a fazer o que esta mulher fez: deixar-nos conquistar por Jesus, entrando no seu mundo, na sua lógica, para sermos missionários prontos e generosos. Dá-me de beber. Paz e alegria a todos. Dá-me sempre da tua água viva, Jesus. Paz e alegria a todos. Quer se encontrar com o amor, quer se deparar com um olhar mais profundo. Ele está sentado logo ali, na beira de um poço com uma sede de amar. Que tal sentar naquele poço e dar de beber ao Deus sedento? Parece que o poço é fundo, mas se conhecesses o dom do Deus sedento, do Deus sedento, sede de ganhar teu coração, sede de que tenha sede dele, sede de ganhar teu coração. Mas quer fugir e mentir, se esconder, se isolar. Mas no fundo o poço é fundo, tem medo de enfrentar. Vai lá, chama tua verdade, vem aqui. Vai lá, rasga o teu coração e vem aqui. Conta para ele como está, deixa ele falar quem você é. O seu amor é tudo que você precisa ter. O amor desse Deus só quer te libertar. Você precisa ter coragem e o levar ao lugar sagrado que tu tens, onde estão segredos que ninguém vê, onde está o sonho de ser livre, livre. A verdade